Novo paredão contra o Sampaio Corrêa. A Vitória terá quarto goleiro titular na temporada. É agora, os donos da bola, está começando. Rubro Negro tem um compromisso difícil contra o Sampaio Corrêa. Tá fazendo só as continhas aí, o torcedor. Quantos gols, isso, vai lá, vem pra cá. Vamos ver. A semana começou com muito trabalho no Barradão. As duas vitórias seguidas no Brasileiro contra Vasco e Ceará aliviaram a pressão e deixaram o ambiente mais tranquilo para a equipe focar agora na Copa do Nordeste. Ao contrário do jogo de ida, quando poupou boa parte dos jogadores titulares, Mancini deve ir com força máxima nessa quinta-feira. Até porque o Vitória já inicia o jogo perdendo por 3-0 no placar. O regulamento da Copa do Nordeste é idêntico ao antigo da Copa do Brasil. Portanto, vamos fazer as contas. O Vitória precisa fazer pelo menos 3-0. Assim, levaria a decisão da vaga para os pênaltis. Vencendo por 4 gols de diferença, garante o lugar na semifinal. Mas uma lembrança importante. Na Copa do Nordeste, gol na casa do adversário vale muito. Se o Sampaio Corrêa fizer um golzinho, o Vitória precisaria fazer 5. Se sofrer 2, teria que fazer 6. Então, atenção total. Atenção, vamos fazer essas contas aqui. Olha, a situação do Vitória não é fácil, a gente sabe disso, estamos aqui repetindo isso desde a semana passada. Vacilou no primeiro jogo, agora vai ter que pagar o pato aqui no Barradão. Por quê? Correr atrás do prejuízo. Já no apito inicial, o Vitória já está tomando 3-0, então vai ser complicadíssimo. E não pode nem pensar em tomar um gol, que a gente viu aí a situação como fica. Pois é, esse jogo do Vitória contra o Sampaio Corrêa é como se o Vitória estivesse numa corda bamba. Um passo em falso, ele cai. É bem complicado, apesar de toda discrepância aí, né, toda a diferença entre os elencos, né, entre o investimento. O Sampaio Corrêa está na Série B, na zona do rebaixamento, o Vitória tem um investimento muito maior, chegou bem na Copa do Brasil, enfim, tem um elenco muito mais qualificado. Lá dentro, são 11 contra 11. O Vitória provou isso até contra o Corinthians aqui, né, que tem um time a ser batido aí, talvez um dos melhores do Campeonato Brasileiro. E o Vitória conseguiu empatar aqui dentro no Barradão, contra o Internacional reverteu. Agora ele vai sofrer talvez um efeito reverso aí, né? Vai enfrentar aí 3-0, ao contrário, e vai precisar dar 4 e não tomar nenhum. E um Sampaio Corrêa que deve vir aí com sangue no olho, porque essas equipes, quando tem essas chances de jogar partidas como essas, né? É aquele jogo da vida. E que tem um detalhe, o Sampaio tem a melhor defesa da Copa do Nordeste. Antes do programa começar, eu estava vendo os jogos do Vitória na temporada. Quantas vezes o Vitória conseguiu chegar a um placar que classificasse ele hoje? O Vitória ganhou 3 jogos de 3-0. Que é só suficiente para levar a partida para os pênaltis, ainda não garante classificação. Quais foram? Ganhou do Corumbaense, Bahia de Feira e Bragantino. Sim. 3-0. E uma vez ele venceu por mais de 4 gols, que foi 5-1 no Jequié. Então, assim, nem o próprio Vitória já conseguiu fazer isso outras vezes essa temporada, né? Um jogo duro, duríssimo hoje. Uma coisa boa pro Vitória, tá chegando pro jogo tranquilo, depois de bons resultados aí no Brasileirão, ganhou de Ceará domingo. Mas é o famoso jogo que tem que ser... Tá sem a pressão, tá sem pressão. É o famoso jogo do um gol de cada vez. Tem que ter tranquilidade, a torcida vai ter que entender que o Vitória vai precisar ter um jogo de paciência ali para chegar ao primeiro, depois ao segundo, depois ao terceiro, talvez o quarto. O Vitória tem condição, como o Alan disse, o Vitória tem um elenco melhor qualificado, mais técnico, tem condições de devolver ou até superar o placar, mas é aquele jogo de tranquilidade e paciência. Então tem um problema aí, né? O Vitória toma, em média, tem tomado em média 2 gols por jogo. Aí se tomar 2 vai ficar... Vai ter que fazer 6. Vai ter que fazer quantos aí? Vamos fazer isso aí. Tem que fazer 6. Pois é. Então, assim, esse é o grande problema do Vitória, né? O ataque, eu acho que o Vitória tem até uma produção ofensiva boa. Daria para você, assim, fazer 4 gols no Sampaio Corrêa em casa, pode ser, né? A questão é que o Vitória, quando faz, você lembrou aí o jogo do Jequié, foi 5-1, né? Sim, quer dizer, sempre toma algum gol, assim. Tem sido normal o Vitória tomar algum gol. O ataque do Vitória, eu acho que tem condição de fazer esse resultado. O problema é de segurar atrás. Agora, então, posso falar uma coisa com vocês? Falando em tomar gol, lá atrás, debaixo da meta, vai ter um outro goleiro. Vai ser o 4º goleiro que o Vitória vai usar como titular nessa temporada. Mais uma mudança aí.
quinta-feira, contra o Sampaio Corrêa, o Vitória vai ter o 4º goleiro titular na temporada. O ano começou com Fernando Miguel como dono da camisa 1. Jogador experiente, iniciando a 5ª temporada no clube. Por ser um líder nato, passava confiança ao grupo. Mas uma lesão atrapalhou o início de ano. Depois, a má fase também veio. Chance para Kaique, jovem de 20 anos, vindo das categorias de base do clube. Tinha estreado nos profissionais em 2016 em plena final de campeonato, em pleno clássico. E as defesas salvadoras chamaram a atenção. Com o aval do treinador, Kaique teve uma sequência em 2018, mas oscilou em maus e bons momentos. Na semana passada, 2 falhas contra o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste foram o estopim e Mancini resolveu preservar Kaique. Veio o fim de semana, Campeonato Brasileiro, o Ceará no Barradão. O treinador dessa vez apostou em um jovem recém-chegado. Elias, 22 anos, 3º goleiro da Chapecoense. E pelo menos na estreia, surpreendeu. Defesas importantes e, acima de tudo, deu a tranquilidade que a zaga estava precisando. Ânimos acalmados. Problema resolvido? Mais ou menos. A posição volta a ser mencionada, porque nessa quinta-feira o Vitória tem uma parada dura pela frente. Tentar reverter os 3-0 que sofreu do Sampaio Corrêa no Maranhão e avançar para a semifinal da Copa do Nordeste. Como Elias não foi inscrito na competição, Ronaldo será o titular. Mais uma vez, a divisão de base aparece. Ronaldo foi promovido aos profissionais em 2015, quando tinha apenas 18 anos. Foram 3 anos de treinos aguardando a tão esperada oportunidade que chegou agora para o baiano de 21 anos. Lembrando que se o Vitória sofrer um gol, passa a ter que fazer 5. Tarefa difícil, então boa sorte, garoto. Ronaldo aí tendo a chance dele de ser titular. A gente viu a passagem dos goleiros. A gente tá em maio só, viu, gente? Já foram 5 goleiros no gol do Vitória. 4, né? Agora, não, 4. Vai ser o 4º agora. O Ronaldo, quinta-feira contra o Sampaio Corrêa. O Mancini bancou aí, né? A presença já do Ronaldo, tentando preservar o Kaique um pouco, tirar ele desse momento conturbado. Eu acho que está faltando um pouco de confiança no Kaique, acredito nele, acho que é um grande goleiro. E acho também que é hora do Mancini mudar, né? Já que passou por algumas situações chatas, né? Com o torcedor cobrando e tal, enfim. O Ricardo Davi falou no pronunciamento na última sexta-feira que a comissão técnica já disse que Ronaldo é um goleiro pronto para estar vestindo a camisa do Vitória e ser titular de alguma partida. Então, a gente espera que nesse jogo aí contra o Sampaio Corrêa ele feche o gol, porque o Vitória não pode tomar gol. João Ronaldo tem uma história massa. Havia uma escadinha, né, na base do Vitória. Era o Wallace, Kaique, o Wallace, depois Ronaldo e depois Kaique, né? Era uma escadinha. Aí passou, né? O Wallace teve a oportunidade em 2016 contra o Feirense, não foi bem. Aí no jogo seguinte, Mancini tinha a opção de trazer Ronaldo, que era o do meio, ou Kaique. Aí Kaique saiu atropelando os outros 2, né? Sim. Então, assim, Kaique depois veio tendo mais oportunidades do que esses 2 da base, que eram mais velhos, o Wallace e Ronaldo. O Wallace, inclusive, que faleceu esse ano. No acidente de carro. E depois Kaique. E aí Ronaldo ficou nesse limbo, assim, né? Ficou sem ter oportunidade. Foram 3 anos treinando, só treinando, sem jogar. Vai ser a primeira partida da vida dele. Ele subiu no início de 2015 para o profissional. Ficou 2015, 2016, 2017 só treinando, vendo os outros jogarem. Pra jogar. E esse é o momento... E a família dele vem, né, do interior, de Cruz das Almas. Pois é. Esse é o momento que o goleiro tem que aproveitar, a oportunidade de ouro. Um jogo onde o Vitória não pode tomar gol, entendeu? É o momento que ele tem que crescer, tem que agarrar essa oportunidade para ficar com essa titularidade aí que está disputada agora com a chegada do Elias. A gente tem que lembrar que essa partida pode ir para os pênaltis, né? Não tem isso. Já pensou? Que estreia, hein? Boa sorte aí pro Ronaldo, né? Os jovens da divisão de base, eu sempre falo que o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência, até na questão do Kaique, que já mostrou que ele tem as qualidades dele, não está vivendo uma fase boa, o Mancini tirou para preservar, que vem o Ronaldo aí, que faça um excelente jogo e ajude o Vitória. Vamos ver o que o torcedor está falando? Bahia, Vitória, põe na tela aí, por favor. O Adilson Oliveira, ele fala o seguinte, Ju, Vitória é segundo melhor ataque ao lado do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mancini tem que consertar do meio para trás. Sim, a preocupação é o sistema defensivo, né? O ataque do Vitória funciona muito bem, o problema é atrás mesmo. Tem funcionado. Na quinta-feira, o Vitória tem o Sampaio Corrêa aí pela Copa do Nordeste, nessa missão complicada
complicada para superar os 3-0 do jogo de ida lá no Maranhão. Ontem teve um complemento aí do Campeonato Brasileiro, o Inter recebeu a Chapecoense. O melhor resultado seria um empate, né? Porque aí o Vitória ficaria ali na mesma posição que estava. Só que o Inter deu 3-0 e subiu na tabela de classificação. Vamos atualizar então a você, torcedor. O Atlético Mineiro lidera com 13 pontos. Olha o Galo de Guima aí na ponta, hein? O Flamengo... De Gustavo Blanco. E de Gustavo Blanco também. O Flamengo, Corinthians e Palmeiras tem 11. Fluminense, América Mineiro e São Paulo com 10 pontos. Grêmio tem 9. Vasco e Inter 8, olha o Inter aí em 10º agora, né? Também com 8 pontos. Botafogo e Sport, o Cruzeiro tem 7, o Vitória caiu uma posição. Era o 13º, agora o 14º, também com 7 pontos, 6 pontos para Chapecoense, ou Santos e Chapecoense. Aí a zona de rebaixamento. 5 pontos para Atlético Paranaense e Bahia, o Ceará tem 3, Paraná 2, e muita água vai rolar por debaixo dessa ponte da Série A ainda. Essa tabela ainda vai ter muito elevador subindo e descendo, né, gente? A gente pode perceber que essa zona do rebaixamento parece uma areia movediça. Né? Quanto mais você tenta sair, parece que tem alguma coisa puxando. O Vitória venceu, né? Foi para 11º. Aí os resultados foram acontecendo, ele foi caindo, já está próximo de novo. Então é preciso vencer, dar uma sequência de resultados positivos para se distanciar dessa zona maldita aí. Interessante que o Atlético Paranaense, que muita gente falou assim, vai ser o time sensação desse ano. Vai de Fernando Diniz, né? Toque de bola e tal. Começou embalado, né? Já está na zona de rebaixamento. Vamos ver até quando o trabalho de Fernando Diniz vai sustentar lá, né?